Mas aqui acontece um milagre fantástico. Na minha concepção, um dos maiores milagres do ministério de Jesus. Um dos maiores milagres. Ele pega o lanche de um menino, a unção da multiplicação com a presença, e ele alimenta quase 20 mil pessoas. A Bíblia fala de 5 mil sem contar mulheres e crianças, no mínimo 20 mil pessoas. Quando os discípulos viram isto, disseram: tu és o Messias. Ninguém pode fazer esse milagre se não for o Messias. Aí eles fizeram uma pergunta que é muito interessante para Jesus, que essa pergunta tem que impactar o nosso coração. Qual foi a pergunta? O que faremos para realizar as tuas obras? O que podemos fazer para realmente realizarmos as mesmas obras que o Senhor está fazendo? O que podemos fazer? Então olhe para a tua mão e faça essa pergunta para você mesmo. Faça a pergunta para você mesmo. Como que nós podemos impactar uma cidade? Ei, olhe para mim, com um sermãozinho eloquente. Como nós podemos impactar uma cidade? O milagre da multiplicação impactou o coração dos discípulos. Meu Deus, o que é isto? 20 mil pessoas sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixes. A unção da multiplicação e de aceleração do reino se manifestando, abundante graça. Jesus falou assim para eles: vocês querem realizar as minhas obras? Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. Crer. Sabe, eu tenho ministrado nos 4 cantos do país, e eu me tenho deparado com tantas pessoas dentro das igrejas que não crê. Eles não estão preparados para o sobrenatural. Não estão preparados para a cultura de um reino se manifestando. Sabe, nós estamos vindo ministramos as 3 fronteiras ali, um seminário fantástico, com quase 4 mil pastores, lá no Paraná. Existem as cataratas do Iguaçu, nós fizemos ali um ato profético, coloquei no vídeo, porque nós temos essa revelação lá em Toronto também, pastor, sobre o derramar do Espírito Santo 12 vezes mais. Mas ali existe a natureza que manifesta a glória de um reino. A natureza testificando a glória de Deus. As cataratas do Iguaçu. E os homens vão lá e colocam o nome de garganta do diabo. Sabe, eu estava numa cidade pregando sobre a igreja de Laodiceia, o último estágio da igreja. De repente a glória se manifestou. Ninguém estava falando nada sobre ouro. Falamos sim sobre o último estágio da igreja de Laodiceia, que diz um amém: conheço as tuas obras, sei que não és frio, não é quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar na minha boca. Aconselho que de mim compres ouro, e ouro fala da presença, relacionamento, todas as peças do tabernáculo revestidas de ouro. Deus pega a pior madeira do deserto e reveste de ouro nossa personalidade, nosso caráter, e nos reveste com a sua presença. Ouro fala da presença. Eis que estou à porta. Deus chamando a igreja para um relacionamento. Estava pregando sobre isso. Era 10 horas da manhã, 8 horas da noite, não tinha como parar o culto. Porque a presença se manifestou naquele recinto, não tinha como parar. Não tinha como parar. A cidade de Araraquara, onde existe a maior faculdade odontológica da América Latina. E de repente Deus restaura 300 pessoas com dentes de ouro. Aleluia. Abalou a cidade. Literalmente abalou a cidade. Vieram 40 dentistas, examinaram caso a caso, disseram: só Deus pode fazer isso. Aleluia. Agora, os religiosos, sabe o que eles fizeram? Eles panfletaram a cidade e disseram: o diabo fez isso. Meu Deus. Foi o que aconteceu. Por quê? Porque a igreja não está preparada para o sobrenatural. Não está preparada para o sobrenatural. É o evangelho da razão, da lógica, não é a manifestação do reino. Ele pega o lanche de menino e abala o coração dos discípulos e das pessoas. Meu Deus, o que é isto? Essa é a manifestação de um reino. Milagres é a manifestação visível de um reino presente. De um rei presente. Por isso eu quero que vocês entendam como podemos fazer as tuas obras. Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. Crer. Acreditar. A fé é uma moeda. Eu creio que o céu é um país, e nós estamos aqui em Israel, nós estamos vendo que é outra moeda corrente na nação de Israel. Qual é o nome da moeda? Qual é a moeda do Brasil? Qual é a moeda da Espanha?
Qual é a moeda dos Estados Unidos? Qual é a moeda do céu? Fé. A fé. A fé é uma moeda. Alguém já passou o cartão e você não conseguiu comprar algo? Já. É bom isso? É horrível. Você esqueceu de liberar o cartão. É bom? Muito triste. Muito triste. Você passa o cartão, Vergonhoso. negado. Você fica muito triste, você não queria pegar aquilo. Ei, você já orou muitas vezes e não recebeu nada? Temos que alimentar nosso espírito com a fé. Tá? Agora eu acho interessante também, Michael, que quando Jesus disse, ou melhor, Judas, pastor em Jerusalém, ele fala claramente na epístola de Judas, ele fala assim, olha, amados, nós devemos batalhar, diga essa palavra, batalhar. Diligentemente, pela fé. Quem trabalha aqui? Márcio, vem cá, você que é um grande empresário. Amém. Será o maior empresário do Rio de Janeiro. Amém. Recebo pela fé. Amém. Você trabalha? Trabalho. Quantas horas? Não, mas 8 horas. 8 horas. Para quê? Para sustentar minha família. Você trabalha 8 horas para sustentar a sua Família. família. E se você não trabalhar? Não vem um sustento, não vem um pão de cada dia. Nós aprendemos sobre a oração do Pai Nosso. A oração tem que ser contínua. Contínua. Não é isso? Judas diz assim, amados, edificando a vossa fé santíssima. Como eu devo edificar a minha fé santíssima? Aí versículo 20 ele dá a resposta. Orando do Espírito. Orando do Espírito. Orando do Espírito. Orando do Espírito. O ministério de Jesus era marcado pelo sobrenatural, porque ele estava orando no Espírito. Uma oração perfeita. Aleluia. Orando no Espírito. E sabe, eu amo, sou apaixonado por isso. Tá? Isso é muito interessante. É o que eu vivo e eu creio também. Primeira coisa que, quando o rei de Portugal estabeleceu o Brasil colônia, ele fez com que a língua de Portugal pudesse ser ministrada no nosso país, Brasil. A cultura de Portugal, a língua de Portugal. Quando o rei Jesus se manifestou, ele ressuscitou, o evangelista Marcos dá uma lista dos sinais que vão acompanhar todo cidadão de um país chamado céu. Ele começa a dizer assim, ó, todo cidadão do céu terá poder, terá autoridade, porque em meu nome vocês vão expelir os demônios, em meu nome vocês terão proteção, em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, em meu nome vocês vão falar e orar em outras línguas. Maravilha. Maravilhoso isso. Todos os dons se manifestou na vida de Jesus. Somente o dom de orar em línguas e interpretação de língua que não. Mas no dia de Pentecostes, ele acrescentou isto para nós, a igreja. Isso é maravilhoso. Tem dias que eu oro 6 horas, 7 horas, 10 horas. Tem dias que eu quero ficar o dia todo no quarto. O que você falaria 6 horas, 7 horas, 8 horas em português? Isso é maravilhoso. Por isso Judas, pastor em Jerusalém, disse claramente, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então orar em Espírito, falar em Espírito, não é uma experiência religiosa, é um estilo de vida. Você está falando e orando a linguagem do seu país de origem. Você trabalha quantas horas? 8 horas. 8 horas, para ter uma moeda, para sustentar a sua família. Da mesma maneira, queridos, nós temos que batalhar diligentemente. Quantas horas você ora por dia? Pastores que estão aqui, quantas horas vocês oram por dia? Quanto tempo vocês ficam a sós na presença? Quando eu estive na Coreia, em 95 e 96, eu fui atraído na Coreia, pastor Roberto, por causa dos pequenos grupos.
Era a explosão dos pequenos grupos da Coreia. E eu estive lá. Quando eu cheguei na Coreia, eu aprendi que o segredo não é no sistema. Todos os pastores oravam 3 horas por dia. Aleluia. Todos eles. Todo crente na Coreia orava 1 hora e 40 minutos. Glória. Sabe qual é a média no Brasil de pastores que oram? O máximo, isso aí é uma estatística, média, de 5 a 8 minutos por dia. Estou falando sério. Sabe qual é a média de um crente no Brasil? 1 minuto. Não tem uma vida íntima. Não tem um relacionamento. Daqui 5 anos, se Jesus não voltar, o nosso país será o país que terá a maior quantidade de cristãos na face da terra. Hoje, não é mais a Coreia. Hoje é a Nigéria. O segundo país é o Brasil. Mas olha o caos que está o país. Por quê? Porque sai de uma religião e entra em outra. Estivemos no Rio de Janeiro ministrando as maiores igrejas do Rio de Janeiro. E olha o caos que está no Rio de Janeiro. Porque a igreja como corpo, escute o que eu vou falar, não expressa o reino. Não expressa o reino como estilo de vida. Nós temos que entrar aonde Deus nos levar, com o nosso estilo de vida, impactar as pessoas. Meu Deus, você é de outro mundo? Você só sorri? Há alegria no teu coração? Ei, você não fala palavrão? Sempre uma palavra de ânimo? Você é de outro mundo? Sim, eu sou do céu. Aleluia. Glória. Foi o que perguntaram para Jesus. Ei, de onde você é? Ele poderia dizer, olha, eu nasci em Belém, cresci em Nazaré e moro em Cafarnaum. Ele não falou isso. Ele disse, eu não sou do mundo, eu não sou dessa terra. Nós temos que expressar, vocês jovens pastores, e nós que temos já uma caminhada, temos que gerar uma geração que seja apaixonada pela presença. Aleluia. E atrair esse reino como estilo de vida. Amém. Como estilo de vida. E o sobrenatural é a manifestação visível, é a manifestação visível de um reino presente. Por isso, palavra assim é a manifestação de milagres. Como Deus vai abalar o nosso país? Como Deus vai abalar a nossa cidade? Com a manifestação visível de um reino. Com a glória visível de um reino. Com o impacto da presença. Por isso, quando Jesus entrava em qualquer aldeia, as pessoas eram impactadas com o estilo de vida, com a palavra, com os milagres, com os sinais. Vocês querem realizar as minhas obras? Ele falou isso para os discípulos quando pegou um lanche de um menino e abençoou quase 20 mil pessoas. Meu Deus, o que é isto? Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. E eu me deparo com tantas pessoas dentro das igrejas, com a Bíblia na mão, que não crê. E fala um monte de besteira quando o sobrenatural se manifesta. Por que acontece isto? Porque a palavra não é somente para ser lida, tem que ser meditada. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a constituição de um país. É a manifestação visível do próprio Deus. Aleluia. O verbo que se fez carne, a palavra. Aleluia. A palavra tem que estar viva em nosso coração. Sabe, nós temos um programa de televisão no estado de Santa Catarina, e uma menina ligou desesperada, ela tem 28 anos, que os médicos iam cortar os seios dela. Eu disse, você é católica? Ela disse, não, eu sou evangélica, desde o berço, como se fosse católico, fosse o bicho do outro mundo. Não, eu sou evangélica. Ok, você é evangélica, glória a Deus. O que eu posso servir? Amanhã os médicos vão tirar meus 2 seios. Eu disse, se os médicos disserem que vão cortar seu pescoço, você aceita isso? Por que as pessoas aceitam a palavra de homem, mas não aceitam a palavra de um rei? Porque a palavra não está viva no seu coração. Aí eu perguntei para ela assim, querida, você é evangélica desde o berço? Glória a Deus. Então me diga um versículo sobre cura divina. Ela ficou muda. Por que ela ficou muda? Porque a palavra não está viva no seu coração. A palavra não está viva em seu coração. Sabe, nós os cruzados chamamos mulheres que querem engravidar. Milhares engravidam.
Sua esposa é uma testemunha disso. Primeira coisa que eu pergunto: qual é o nome da criança? Eu já sei, ué. Tá vendo? Verdade. Qual é o nome da criança? Fala aí, gente. Samuel. Por quê? Quando ela quer engravidar, o milagre está dentro dela. Aleluia. Está dentro dela. Eu já enxerga. Amém. Está dentro dela. Tinha uma menina que quer engravidar, eu mandei que comprasse um sapatinho. Vocês viram o sapatinho? Sim. Sapatinho. Porque o milagre tem que estar dentro de você. Aleluia. O milagre tem que estar dentro de nós. E o milagre é gerado desse relacionamento de intimidade. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Nos perdoa, Pai, por todo o contexto de incredulidade. Tira toda a incredulidade do nosso coração, da nossa mente. E Espírito Santo nos leve essa dimensão de relacionamento, onde a unção de multiplicação e de aceleração será tão real em nossas vidas. Nos perdoa por toda a incredulidade. Tira toda a razão da lógica e da mente, pensamentos lógicos, Pai, num conceito religioso, e coloque em nosso espírito, Pai, ousadia, autoridade, graça e favor. Amém. Nos leve nessa dimensão, Papai, em nome de Jesus. Amém.